Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos pilares de uma prática que, olha, transforma mesmo o corpo e a mente. O Pilates. Vamos descobrir juntos quais são os 6 princípios que são a verdadeira essência do método. Sabe, muita gente se pergunta, o que é que faz o Pilates ser tão diferente de um treino qualquer na academia? A resposta, olha, vai muito além do movimento em si. É que por trás de tudo existe uma filosofia que conecta a mente e o corpo de um jeito impressionante. É isso mesmo, o grande poder do método Pilates está nesses 6 princípios que guiam cada movimento. São eles que pegam o que seria só um esforço físico e transformam numa prática superconsciente, totalmente integrada. E é exatamente isso. Pensa nesses princípios como a chave mestra que abre a porta para todos os benefícios do método. Sabe, desde corrigir a postura até fortalecer o corpo de um jeito equilibrado e, o mais importante, seguro. Para a gente entender de onde vêm esses princípios, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo, na visão do criador do método, Joseph Pilates, e num conceito que ele mesmo criou e batizou de contrologia. Contrologia. O nome já diz tudo, né? A palavra já entrega o conceito. A ideia do Joseph Pilates era que o método fosse a arte de controlar, de forma superconsciente, cada coisinha que o corpo faz. O objetivo? Alcançar um domínio total sobre o corpo, usando a força da mente como guia. E olha só essa citação do próprio Joseph Pilates. Isso aqui resume tudo, né? Fica claro que não é só sobre ficar forte, sobre construir músculo. A ideia é criar um equilíbrio perfeito entre corpo, mente e espírito para ter uma vitalidade completamente renovada. Ok, agora que a gente já entendeu a ideia da contrologia, vamos entrar no detalhe. Vamos conhecer um por um os 6 princípios que são a base de toda a prática de Pilates. E o primeiro princípio é concentração. Isso é fundamental. É sobre estar ali, de corpo e alma, sabe? Totalmente presente. A mente precisa estar conectada a cada detalhe do movimento. E a atenção não é só no músculo que está queimando não, hein? É no corpo inteiro para garantir que tudo funcione junto, em perfeita harmonia. Tá, mas como é que se consegue essa concentração toda? O legal é que tem um passo a passo para isso. Primeiro, ouvir com muita atenção as dicas do instrutor. Segundo, conectar a respiração com cada movimento. Terceiro, focar de verdade nos músculos que precisam ser ativados. E quarto, que é um desafio, deixar as preocupações do dia a dia do lado de fora do estúdio. São esses passos que fazem a mágica acontecer. Depois da concentração, a gente chega no segundo princípio, a centralização, ou, como todo mundo conhece, o famoso powerhouse. Pensa nele como o centro de força do nosso corpo. É dali que tudo começa, é o ponto de partida para todos os movimentos. Mas o que é exatamente o powerhouse? Bom, ele é essa área que engloba o abdômen, a lombar, os quadris e também o assoalho pélvico. O Joseph Pilates enxergava essa região como a fonte de toda a energia do corpo. É como se fosse o motor que dá o impulso para os movimentos dos braços e das pernas, mas com muito controle e estabilidade. E olha só que interessante. Aqui a gente vê os grupos musculares que compõem o powerhouse. Tem a parede abdominal anterior, com reta abdominal, os oblíquos, a parede posterior, com os músculos da coluna, os músculos do quadril e o assoalho pélvico. Todos eles trabalhando juntos, sabe? Como se fosse um espartilho natural que dá aquele suporte para a coluna e deixa o tronco super estável. Chegamos ao terceiro princípio, controle. E ele depende totalmente dos 2 primeiros, da concentração e da centralização. A ideia aqui é que cada movimento seja executado com um controle muscular absoluto. Nada de movimento brusco, julgado, sabe? É o completo oposto de usar o impulso para fazer o exercício. É o músculo que tem que fazer o trabalho, não a gravidade. E aqui tem uma lição de ouro. A qualidade do movimento vale infinitamente mais do que a quantidade de repetições. O quarto princípio é a respiração. E no Pilates, respirar não é só algo automático. É uma ferramenta poderosa. Por exemplo, quando se expira de forma bem profunda, isso ajuda a ativar aquela musculatura mais interna do abdômen, o transverso, que é chave para estabilizar o powerhouse. Uma respiração bem feita oxigena o corpo todo e ainda dita o ritmo do movimento. Tudo fica mais eficiente. Vamos para o quinto princípio, precisão. Aqui, cada movimento tem um porquê. Um propósito. Ele tem um começo, um meio e um fim muito bem definidos. E o alinhamento do corpo, nossa, isso não é um mero detalhe, é essencial. É a precisão no alinhamento que garante que o músculo certo está sendo trabalhado e que outros músculos não estão tentando ajudar de forma errada.
É essa precisão que evita lesões e traz resultados de verdade. Pode acreditar, cada centímetro faz a diferença. E, para fechar, o sexto e último princípio, a fluidez. O grande objetivo aqui é que os movimentos se conectem uns aos outros de um jeito suave, contínuo, quase como se fosse uma dança, sem pausas bruscas, sem movimentos travados. Essa fluidez é ótima porque evita impacto nas articulações, promovendo uma transição super graciosa entre um exercício e outro. E o resultado é um movimento não só mais eficiente, mas também muito mais elegante. Beleza, a gente viu 6 princípios, mas e aí? O que acontece na prática quando a gente junta tudo isso? A resposta é que a atividade se transforma completamente e começa a gerar benefícios muito reais para a saúde e para o bem-estar. E os resultados são incríveis. Melhora da postura, um alívio danado nas dores nas costas, um equilíbrio perfeito entre força e flexibilidade e até redução de estresse e ansiedade. E não é mágica, né? Tudo isso é uma consequência direta de mover o corpo com concentração, com controle, com propósito. Agora, uma dúvida que sempre aparece para quem está pensando em começar é a seguinte: nossa, mas eu preciso dominar todos esses 6 princípios antes mesmo de pisar no estúdio? E essa pergunta é super importante, né? Porque a ideia de ter que saber tudo isso de cara pode acabar intimidando, assustando quem está só com aquela curiosidade de conhecer o método. A resposta é um grande aliviado não, de jeito nenhum. Os princípios não são uma prova de entrada, eles são o caminho. A gente vai aprendendo e integrando cada um deles aos pouquinhos, aula após aula, sempre com a orientação de um bom instrutor. E aí é que está a beleza do Pilates, sabe? É uma jornada de descoberta do próprio corpo. A evolução vem passo a passo e o instrutor está ali justamente para isso, para guiar esse processo todo com total segurança e garantir que seja eficaz. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa nisso. Quando a gente aprende a levar mais consciência para o movimento, como será que essa nova habilidade pode influenciar outras áreas da nossa vida? Fica aí a pergunta sobre o impacto profundo de uma atividade que, de verdade, une mente e corpo de uma forma única.